falar rapidinho sobre esse processo de transformação da sociedade através de novas tecnologias, tá? Bom, gente, meu nome é Paulo Melo, eu sou cofundador e CEO da Pixels, né? E quando a gente fala em transformar a sociedade através de novas tecnologias, eu acho que a gente tem que primeiro trazer uma transformação pessoal. Então, falando um pouco sobre o Paulo Melo, ele é de uma geração, da geração X, né, daqueles que nasceram entre 65 e 79, e que acompanhou uma série de transformações que aconteceram no mundo. É verdade que a gente não tinha lá tanta tecnologia na época quanto se tem agora, mas nós tínhamos algo imbatível, que eram os Jetsons, né? Que há praticamente 60 anos vem trazendo aí todo a expectativa de futuro. E para comprovar para vocês, né, que os Jetsons já traziam naquela época, eles já falavam de smartwatch, já falavam de videoconferência, falavam sobre equipamentos para produzir alimentos, né, a TV de tela plana, tablet, assistente pessoal, a escada rolante, naquela época era uma grande novidade, viagem à Lua e também as faxineiras eletrônicas, né, os robôs como faxina. E nós tínhamos também naquela época grandes pensadores como o Alvin Toffler, que lançou o livro A Terceira Onda. Esse livro bagunçou completamente a minha cabeça com conceitos sobre biotecnologia, algumas coisas que para a época a gente não conseguia enxergar com muita clareza, né? E o Alvin Toffler ele falava que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E por falar nesse conceito de aprender, desaprender e reaprender, eu também passei por esse trajeto, né? Antes de me tornar empreendedor, eu era gerente nacional de demanda da Roche, né? Um dos maiores laboratórios do mundo. Só que o meu mindset ele começou a mudar a partir de 2005, quando eu tive a participação no workshop do professor José Dornelles, que é uma das maiores autoridades aí em empreendedorismo do país, né, falando sobre empreendedorismo corporativo. Na época era muito complexo aplicar esses conceitos dentro de uma empresa multinacional de grande porte como a Roche, né? E em 2009 eu aproveitei as minhas férias para estudar durante um mês em Boston, nos Estados Unidos, e foi aí que eu tive contato com esse carrinho nas ruas laterais ali do MIT e outras inovações que aconteciam no percurso entre a Universidade de Harvard e o MIT. Aquilo ali simplesmente me encantou. Eu não conhecia esse universo, eu comecei a visitar as universidades nos meus horários vagos e comecei a ter contato com inovação. E naquele momento eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu acho que a gota d'água, né, foi essa imagem aí da direita, vocês veem todos os semáforos aí verdinhos, né, mas os carros parados lá na Berrine, eu levei praticamente 2 horas para percorrer 7 quilômetros para poder chegar em casa, e no trajeto eu vinha pensando sobre propósito para a minha vida, né, o que é que eu estava fazendo, o que é que eu estava desenvolvendo, se aquilo era suficiente para mim. E aí foi a primeira vez que eu tomei uma decisão mais crítica, uma decisão considerada muito radical, que foi sair da Roche, né? Então, muita gente querendo entrar na empresa e eu pedindo para sair. E foi a primeira vez que eu escutei isso, né? Você é louco. Então, isso aí, na época, foi muito impactante para mim, mas eu segui em frente, e aí me juntei com 2 outros loucos, né? O Alisson e o Rodrigo, e a gente queria transformar a sociedade de alguma forma. E aí a primeira ideia que nós tivemos era criar uma rede social de indicação de talentos. Então, a grande dúvida é, se esses talentos, esses grandes talentos estiverem espalhados pelo Brasil? Se, por exemplo, o próximo Neymar estiver em Marabá, no interior do Pará, será que ele vai ser visto? Será que o grande chefe da cozinha internacional, se ele estiver no interior do Mato Grosso,
Será que vai ter visibilidade? Então, a ideia do Indique-me era isso. Então, investimos dinheiro, investimos muito esforço, e após 8 meses de desenvolvimento, lançamos, e esse foi o resultado. Nós falhamos, mas nós falhamos, assim, muito. Foi uma falha de um impacto muito forte na gente, e aí, naquele momento, a gente começa a ter um pouco de medo, né? Você começa a questionar, puxa, será que não era melhor ter ficado no mundo corporativo? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi aprendendo que, para ter sucesso, para transformar uma sociedade, muitas vezes você vai tentar, vai falhar, e vai tentar novamente, até atingir o sucesso. A gente aprendeu também muito com essa frase aqui do Reid Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn, onde ele fala que um empreendedor é alguém que se joga lá do alto de um penhasco e constrói a aeronave, constrói o avião durante a queda, não é? Então, você tem que ser rápido. Mas também a gente aprendeu que existem métodos, existem metodologias onde você pode aprender mais rapidamente, você pode falhar mais rapidamente, e esse é um ciclo que ele não acaba nunca. A gente aprendeu também que a questão da falha, ela não é um indicativo de insucesso, né? Como diz o Elon Musk, falhar é uma opção aqui nas empresas dele, né? Se você não está errando, você não está inovando o suficiente. Então, a gente começou a perder um pouco aquele medo de falhar, né? Só que, quando a gente vem falando aqui nessa palestra sobre transformação, a gente não está falando só da transformação pessoal, mas da transformação também de uma sociedade, não é? E a grande questão que eu venho trazer para vocês é: qual é a sociedade que nós queremos transformar? Qual dessas sociedades? Porque esse é o nosso mundo, né? É um mundo onde 7 em cada 10 brasileiros não têm um plano de saúde. E aí eu começo a questionar se a ficção, ela voltou a trazer sinais de um futuro. Assim como o Jetsons falava lá quando eu era pequeno, será que agora, para as novas gerações, essa realidade que é apresentada na série 3% da Netflix, ela é um preditor de futuro? Será que num futuro, né, onde a elite vive no conforto do mar alto, né, e todos os jovens de 20 anos precisarão passar por um processo seletivo para viver lá, né, e que apenas 3% desses jovens serão aprovados? Será que nós que estamos aqui nessa manhã já vivemos no mar alto e ficamos olhando à distância, né, aqueles que vão brigar por esse acesso? Então, isso é algo que sempre nos incomodou na Pixels, e a gente pensou como é que a gente pode começar essa transformação na prática. Esse aqui é um dos sócios que se juntou a nós posteriormente, o André, quando falava sobre a sua dissertação de mestrado em 2013. Ele acoplava uma câmera no microscópio e usava um software de uso livre, né, usando inteligência computacional para encontrar ovos de xistossoma, né, que é o causador da esquistossomose. Aí, em 2017, nós nos juntamos, vimos que aquela técnica ela era insuficiente para o que a gente precisava, mas, ao mesmo tempo, nós descobrimos que nós seríamos capazes de desenvolver tanto hardware quanto software para identificar padrões nos exames. Esse aqui foi o nosso início, né? Na esquerda aqui, o que a gente chamava de microscópio automatizado. Ele era feito com restos de computador, né? Acoplado a um software de uso livre, uma câmera bem baratinha aqui que a gente comprava. Esse foi o início da Pixels, com o intuito de realizar exames para identificar padrões, né? E aí nós fomos para dentro de laboratórios, como o Laboratório Central do Estado de Pernambuco, que eles trabalham muito também com doenças tropicais negligenciadas, e começamos a ver que várias doenças se buscava identificar na microscopia óptica o padrão daquele exame, tá? Fomos também para vários laboratórios, porque aqui no Brasil os laboratórios são divididos em pequeno, médio e grande porte. A gente teve que percorrê-los e começamos a encontrar alguns problemas que a gente considerava comum.
né? A demora e erros nos diagnósticos, não erros propositais, mas erros causados muitas vezes pela rotina, pelo cansaço, né, de ter que procurar algum padrão na microscopia óptica, o alto custo da automação, os equipamentos são realmente muito caros, e o baixo acesso a esses exames. Então, em 2017, a gente entrou no Porto Digital, onde nós fomos incubados durante um ano, passamos pelos principais programas de aceleração do país, onde fomos premiados em vários deles, como Inovativa Brasil, onde fomos escolhidos a melhor startup da área de saúde e a melhor de impacto social. E o último programa foi o BNDES Garage, onde também fomos escolhidos a melhor startup do programa. Participamos de vários ranks, como o 100 Open Startups, o 100 Startups to Watch, e fomos investidos em 2018 pelo Grupo SEIB, que é um dos 5 maiores grupos de laboratórios do país, onde firmamos também uma cooperação técnica, né? E até na semana passada foi anunciado aí no mercado um novo investimento do SEIB. Então, quando você vê um grande grupo fazendo um segundo investimento no startup, muito provavelmente é porque eles já conseguiram enxergar que a gente pode ir muito além. Também fomos investidos pelo FINEP, através do programa FINEP Startup, e dentro do nosso modelo de negócio é muito simples, nós não vendemos microscópio, nós fazemos assinatura da plataforma. E aí, o que é que a gente já fez? O que é que a gente já realizou? Nós melhoramos bastante o desenvolvimento do equipamento, né, do microscópio automatizado, o que nós estamos usando é esse agora da direita. Nós realizamos inteligência artificial para encontrar pneumonia, exames de raio-x. Nós fizemos uma solução para a Prefeitura de Recife para identificar e contar ovos do Aedes aegypti. E nessa época aqui aconteceu algo muito interessante, que foi essa declaração do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, quando ele falava que ninguém deveria sofrer ou morrer por falta de diagnóstico, ou porque os testes certos não estavam disponíveis. O diagnóstico preciso é o primeiro passo para obter um tratamento eficaz. Isso nos impactou muito, e foi na mesma época que nós recebemos um convite da Universidade de Zurique, junto com a Unicef do Malawi, para fazer uma prova de conceito lá. E foi a segunda vez que escutamos isso, né? Vocês são loucos. Mas mesmo assim nós fomos e nós apoiamos essa prova de conceito em 3 aldeias no 8º país mais pobre da África. Nós participamos também, a convite do Ministério das Relações Exteriores, de uma discussão com várias startups do mundo sobre impacto social. Nós participamos, junto com a Universidade da Califórnia, de monitoramento em asilos de idosos na Califórnia do Covid-19 e fazendo o mesmo trabalho junto com a Universidade de Zurique. E o que é que nós estamos fazendo nesse momento? Nós desenvolvemos uma solução que identifica padrões em exames de parasitologia. Nós estamos concluindo agora o de sedimentos de urina e doenças do sangue, na área de hematologia. E o funcionamento da técnica é muito simples. Existe uma bandeja que cabe 6 lâminas, a gente insere essas lâminas no microscópio e, a partir daí, todo o comando é feito remotamente. Essas imagens são fotografadas, enviadas para a nuvem e devolvido na plataforma com o objeto que deveria ser encontrado, o padrão que deveria ser encontrado dentro desses exames. Isso dá uma agilidade muito grande, né? Aqui alguns exemplos da solução na DASA, no Núcleo Técnico Operacional da DASA em Recife, aqui no SEIB, em Brasília, né? E aqui é uma imagem da plataforma. É muito simples, quando se coloca o cursor em cima do objeto, ele já dá o percentual de acurácia daquilo ser positivo, né? Então, isso agiliza muito os exames. E aí nós resolvemos entrar na área de patologia. Foi quando escutamos pela 3ª vez, né, que nós estávamos loucos, porque a gente estava acabando de entrar na área de análises clínicas e a área de patologia seria muito complexa, mas mesmo assim nós fomos em frente. Isso aqui já são imagens do nosso scanner, né? Vocês veem que tem uma imagem com uma excelente qualidade. Aqui alguns exemplos de captura em lentes de 10, lentes de 20 e lentes de 40 vezes de aumento. E nós já estamos entrando
capturando agora células na parte de citologia, para ver se nós colocamos a inteligência artificial para identificar tanto células maduras, células normais, quanto células com lesões, né, de baixo e alto grau, em exames de prevenção de câncer de colo de útero, né, o câncer cervical. Esse trabalho já está bastante adiantado, provavelmente agora no segundo semestre a gente já vai conseguir rodar com ele. E estamos fazendo toda a digitalização agora das lâminas do acervo do Hospital de Câncer de Pernambuco, tá? Bom, gente, para finalizar, eu diria que transformar uma sociedade, ela precisa de um passo anterior, que é transformar primeiro o mindset, né? Transformar a mentalidade de cada um. E isso não é conseguido de forma individual, isso é conseguido de forma coletiva, né? Esse é apenas uma parte do nosso time, vocês veem que são pessoas jovens, pessoas que poderiam, muito competentes, que poderiam estar trabalhando em qualquer grande empresa do Brasil ou fora do país. Aqui nós temos um time multidisciplinar, com biomédicos, com engenheiros de automação, engenheiros de software, mas são pessoas que, além do dinheiro, elas buscam um propósito para a vida delas. Elas buscam ver uma forma de contribuir para essa transformação da sociedade. Não seremos apenas nós que vamos conseguir isso. Isso é toda uma coletividade, né? E quando todos começarmos a agirmos de forma organizada, com certeza a gente vai conseguir passar para um próximo nível. É por isso que a gente construiu uma solução, né, que ela tem mobilidade, essa imagem é apenas para ilustrar as possibilidades. A gente poderia estar com um equipamento em diversas regiões, né, do planeta, com a plataforma sendo laudada por um profissional da área de saúde em outra região distinta, né? E muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta para a gente: ok, vocês já estão dentro do laboratório, e o que mais no futuro, né? Então, quem sabe no futuro a gente não possa estar dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, ou talvez numa comunidade na Índia, né? Ou em campos de refugiados ao redor do mundo, né? Quem sabe também, talvez, numa estação espacial. São possibilidades que, quando a gente fala, geralmente é o momento que a gente escuta pela quarta vez, né? Essa questão de nós estarmos loucos, né? Como assim vocês vão fazer isso? Vocês são loucos, né? Só que nesse momento, escutar que você é louco porque você está querendo melhorar uma situação à sua volta, você está querendo transformar ou ajudar a transformar a sociedade através do uso de tecnologia, já não soa tão agressivo quanto da primeira vez. A partir desse momento, ele já começa a servir como fator motivacional. Porque, como dizia o Steve Jobs, aqueles que são loucos o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são os que o fazem. É isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e foi um prazer participar dessa manhã.